Oi, gente. Vamos para mais uma aula. A gente vai começar agora a ditadura militar. Só para lembrar aí que falta só a redemocratização depois disso, né? A gente vai tratar de todos os presidentes hoje que passaram durante a ditadura militar e depois veremos a parte da redemocratização em uma outra aula, ok? Vamos lá. A ditadura militar no Brasil, ela começou em 1964, foi até o ano de 1985. O contexto histórico é aquele ali do governo de Jango, né? Ele tinha uma política mais de esquerda, em que ele queria fazer reforma agrária, todas essas coisas assim, e foi algo que, o que eles falavam, os termos que ele usava, é que ele estava tentando transformar o Brasil em Cuba. E naquela época ali, a gente estava vivendo a Guerra Fria, né? Então o comunismo, o socialismo ali, não era uma ideia muito bem vista, já que o Brasil tinha relações muito fortes com os Estados Unidos, que já era capitalista, né? Em 1964, os militares dão um golpe, né, no presidente e ele simplesmente aceita, porque na visão dele, se ele negasse o golpe, se ele fosse contra o golpe, os Estados Unidos acabariam mandando o exército deles para cá e o Brasil entraria numa guerra civil. Uma guerra civil acabaria matando muita gente, muitos brasileiros. Então, para Jango, isso não era uma boa ideia. Então, ele simplesmente aceitou e foi isso. E a população, ela acreditava que os militares eles iam entrar no poder, mas eles iam só, tipo assim, vou tomar o poder, vou arrumar e vou devolver. Mas para eles esse arrumar era tipo 2 anos. Era pouco tempo, não 20. Entendeu? Tipo assim, não era uma perspectiva que eles viam a longo prazo. Era algo mais rápido. Mas não foi o que aconteceu, né? Aí nós temos aí o nosso primeiro presidente durante a ditadura militar, que foi Castelo Branco, né, que governou de 1964 a 1967. Ele governaria o tempo restante do governo de Jango, né, que Jango não ficou todo o tempo que ele deveria ter ficado, mas ele acabou ficando 1 ano a mais do que era aquele que Jango deveria ficar, né. Foi ele quem declarou o primeiro ato institucional, que nessa época os atos institucionais foram bem populares, né? No sentido de que. Popular no sentido de que foram muitos, né? E que foram bastante conhecidos, não populares porque faziam bem a população, porque a maioria deles não fazia. O AI-1 ele estabelecia as eleições indiretas para presidente e as cassações de mandatos. Então, tipo, o poder executivo poderia cassar alguns mandatos que favorecessem o governo militar, né? Que fizessem com que o governo militar permanecesse no poder. Aí tem, a partir daí, cria-se o Serviço Nacional de Informação, que é a SNI, que foi o órgão responsável por espionar os brasileiros no intuito de diminuir a oposição. Então, é a partir daí que vem a parte da espionagem e tal, então, tipo, ligação, conversas, esse tipo de coisa. E é quando começa de verdade, assim, aquela coisa da repressão, né? Em que as pessoas não tinham mais tanta liberdade assim. Lança também no governo dele o AI-2, que determinava o bipartidarismo, que era entre a Arena e o MDB. A Arena era o partido dos militares e o MDB da oposição. Só lembrando que o MDB, ainda que fosse um partido da oposição, ele não tinha voz, ele não tinha direito, ele não tinha nada. Então, tipo assim, ele estava ali apenas para existir, marcar presença. Oi, estou aqui, e só para isso. A Arena era quem governava de fato. A partir daí, tem também a declaração do AI-3, que é a parte das eleições indiretas para governador, e o AI-4, que é a convocação da Constituinte. Só lembrando que os AIs, no caso, os atos institucionais, eles não foram apenas 5, foram vários. Mas, para os vestibulares, a gente estuda os 5 primeiros, praticamente. São os que têm mais significação, mais relevância, melhor a palavra, são aqueles que têm mais relevância para a política do país durante esse período, certo? Aí, após Castelo Branco, no caso, né, 1967, temos Costa e Silva. Durante o governo dele, houve um aumento da oposição. Então, aumento
da parte dos estudantes, os movimentos estudantis, e também tem a Frente Ampla, que era a união entre os ex-presidentes, JK e Jango, e um deputado, que era o Carlos Lacerda, que super famoso ali nos anos anteriores à ditadura, né? E também foi durante o governo de Costa e Silva que se estabeleceu o AI-5, que é considerado o ato institucional mais importante de toda a ditadura militar. Foi ele quem aumenta o poder ele aumenta o poder do poder executivo. Não ficou muito boa a frase, mas enfim, é isso aí. Ele diminui as liberdades individuais, então as pessoas passam a ser mais oprimidas, têm menos direito de liberdade de expressão, liberdade de circulação, esse tipo de coisa, né? E a suspensão do habeas corpus, né? Que é aquilo que a gente sabe sobre a pessoa ir presa e ter a possibilidade de sair, ou qualquer coisa assim, né? Então, não existe mais isso. Então, de fato, é durante o governo de Costa e Silva que a ditadura se impõe de verdade, que ela realmente aparece e diz: oi, estou aqui e vocês que lutem. Há um aumento das opressões e das torturas, né? E Costa e Silva tem um AVC e é afastado do poder. Quem deveria substituir ele era o vice Pedro Aleixo, mas ele não era militar, o que implicaria na ditadura deixar de ser militar, que tá no nome, né? Ditadura militar. Tudo bem que na época não se chamava assim, mas enfim. Deixar de ser militar, né? Ela se tornaria popular novamente. Não era isso que os militares queriam. Os militares queriam continuar no poder, porque eles achavam que eles estavam fazendo um bom trabalho, eles queriam o poder era deles e estava tudo certo. Então os militares dão um golpe dentro do golpe, certo? Porque a ditadura militar já foi um golpe. Então eles deram um novo golpe para que Pedro Aleixo não fosse o presidente da época. Aí eles vão lá e colocam Médici, famoso Médici. Nosso presidente Médici, no caso, foi o mais famoso, né, dos presidentes da ditadura militar, e foi o governo dele que ficou conhecido como os anos de chumbo. Foi os piores anos de toda a ditadura militar foi durante o governo de Médici, em relação à opressão, às torturas, às mortes, tudo foi durante o governo de Médici, a parte mais agressiva do governo. Foi o auge da repressão e foi também o início do milagre econômico brasileiro. Então, só para lembrar, coloquei uma observaçãozinha aqui, que esse milagre só foi possível devido às medidas impopulares implantadas pelos militares, já que eles não tinham mais oposição. Então, tipo assim, se eu quero aumentar o imposto, ele vai lá e aumenta o imposto. Por quê? Porque não vai ter ninguém que vai chegar e vai falar assim, não quero pagar. A gente está vivendo aqui, a gente é ótimo, porque acredito que a maioria não tenha nem nascido nessa época, mas tudo bem. Os brasileiros estão vivendo nesse período aqui uma época de muita repressão. Então, assim, não importa o que o governo decidir, é aquilo que vai fazer. Porque se você não fizer, você vai morrer. Se não morrer, vai apanhar pra caramba. E é capaz de apanhar até morrer. Então, assim, é um período de muito complicado. Ah, ok. Tem aí um milagre econômico? Tem. Mas esse milagre econômico não foi realizado pensando na população. Não foi realizado porque, eu aumentei o emprego porque a população está precisando de emprego. Eu aumentei tal coisa. Não, não foi assim. É tipo, vou estabelecer um imposto mais alto. A população vai ter que pagar o imposto mais alto, porque se não pagar, vai ser morta. Ponto. É isso e não tem o que se discutir. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa parte do milagre econômico que durou de 1968 a 1973 e foi o momento em que o PIB brasileiro cresceu muito. Houve um crescimento extraordinário do PIB brasileiro. É por isso que se chama milagre econômico. Isso ocorreu devido aos investimentos nacionais e internacionais, então havia maior parte dos investimentos de outros países em cima de indústria brasileira, em cima do mercado brasileiro, e investimentos nacionais nessa parte também. A chegada de diversos eletrodomésticos que não tinham aqui, que não eram tão famosos aqui no Brasil como eram em outros países. Então, foi nesse período que começa a vir para cá. E é a partir daí que tem aquele lema Brasil, ame-o ou deixe.
Era bem simples, não era tão fácil assim na parte prática da situação, mas na teórica era simples. Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou você gosta das coisas do jeito que elas estão, ou você vai embora. Simples. E se você quiser ser contra ainda explicitamente, você morre. É bem simples. Aí, durante o governo de Médici também, o Brasil chega a se tornar a oitava economia mundial, já que a gente passou pelo milagre econômico, né? Foi durante também o governo de Médici que o Brasil ganha a Copa de 1970, o que também foi extremamente importante no governo de Médici, porque a Copa foi usada como um símbolo, como uma propaganda de que o governo era, tipo, super bom, que o governo estava sendo extremamente efetivo, porque se o Brasil ganhou a Copa é porque o governo está fazendo um bom trabalho. Porque a gente percebe que é uma relação muito direta, né? Assim, o governo fazendo um bom trabalho e jogo de futebol. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Pelo amor de Deus. Eu não consigo entender a lógica de você falar assim: ah, o Brasil ganhou a Copa, é por isso que a economia tá boa. Tipo, não, melhor. A economia tá boa, então por isso o Brasil ganhou a Copa. Tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Enfim, mas Médici usou isso como argumento, né? Ele não tinha muito, né? Então tinha que usar o que aparecia. Foi no ano de 1970 também que a gente tem a primeira crise do petróleo. E é a partir dessa crise que começam as crises econômicas, que recomeça a crise econômica do país, né? O PIB começa a diminuir, os impostos começam a aumentar mais, esqueci o nome a inflação. A inflação começa a subir, então começa a piorar, as coisas começam a decair, né? E foi por conta disso que há um descontentamento da população em relação ao governo militar, né? Após Médici, a gente tem o governo de Geisel, e no governo de Geisel, o MDB passa a ter maior popularidade. Então, o MDB, que era o partido da oposição, né? Os militares passam a perceber que manter o governo da forma como eles estavam fazendo não seria mais tão fácil assim. Então, eles teriam muito mais dificuldade para manter esse governo do jeito que está. A abertura aí eles decidem. Simplesmente eles decidem, já que eles não vão conseguir manter o governo da forma como está sendo, eles decidem fazer uma abertura política lenta, gradual e controlada. Mas a gente precisa lembrar que essas medidas não fizeram, mas ainda haviam medidas de repressão, porque eles queriam impedir a vitória do MDB nas eleições. Eles não queriam que a oposição ganhasse, eles queriam continuar no poder. Então a abertura precisava ser lenta, gradual e controlada, e não assim do nada, de repente. Foi também no governo de Geisel que há a revogação do AI-5, né? Aí, eu sei que a imagem é um pouco forte, mas ela geralmente cai em provas. Então, tem várias provas que caem essa imagem, então trouxe para vocês, porque a hora que vocês veem essa imagem na prova, vocês vão lembrar de que período é. Vão saber que é da ditadura militar, é mais fácil vocês lembrarem com uma imagem do que com textos e tudo mais. Ainda que fosse o início dessa abertura política, as ações da linha dura ainda estavam presentes, então ainda havia uma repressão, ainda havia tortura, ainda havia tudo isso, não era assim, as coisas não acabaram, as coisas não mudaram da água para o vinho de um dia para o outro, não foi assim, lembrando que é lenta e gradual, tá? O homem dessa foto é Vladimir Herzog, ele era um jornalista, ele foi chamado para depor na polícia, né? Ele abriu um BO, vamos dizer assim, um boletim de ocorrência, mas ele simplesmente sumiu, desapareceu, ninguém sabia dele, ninguém sabia onde era, e ele apareceu morto. Eles tiraram a foto meio que para provar como se ele tivesse se suicidado, mas a gente sabe que a foto foi fraudada, né? Ele foi assassinado, foi colocado nessa posição, foi amarrado assim, com o intuito de passar à população a ideia de que ele tinha se suicidado, e não foi o próprio governo militar que matou ele, né? Após o governo de Geisel, a gente tem Figueiredo, né? Durante o governo de Figueiredo foi o último da ditadura militar, ele foi o último do governo militar. E quando ele entra no poder, a crise econômica já existia,
né? Ela começou lá atrás, mas ela estava estagnada. Tipo assim, estagnada, não, isso é bom, mas não é bom. Tipo assim, é bom porque não tá caindo mais do que já está. Mas não é bom porque ela deveria estar crescendo, entendeu? Crescendo assim, a economia deveria estar crescendo e a crise diminuindo, né? E não era isso que estava acontecendo. Também foi ele que estabeleceu a lei da anistia. A lei da anistia, ela tem um ponto positivo e um ponto negativo. Ela servia para para ambas populações, vamos dizer assim, tanto para a população militar como para a população, sociedade civil organizada. Ela servia para as duas. Então, a lei da anistia, além de perdoar os opositores do regime militar que foram presos, que foram torturados, tudo isso, que eles seriam livres, ele também perdoava os militares que haviam feito torturas durante o governo todo. Então, foi por consequência dessa lei da anistia que até hoje há militares impunes em relação à ditadura militar. Então, até hoje se vê pessoas que cometeram crimes durante a ditadura militar e não foram punidas em relação a eles. E foi por conta dessa lei da anistia que isso não aconteceu. Eles deram um jeito de deixar isso na lei, na Constituição. E também foi no governo de Figueiredo que houve a retomada ao pluripartidarismo, né? Porque antes a gente tinha só dois, a Arena e o MDB, e agora a gente tem vários. O MDB muda de nome e o MDB se divide em vários partidos diferentes, PT, PSDB, etc. E a Arena, ela passa a trocar de nome, no caso, né? E aí a gente tem, em 1983, a Direta Já. A Direta Já é um movimento extremamente importante da ditadura militar. Ela aconteceu em 1983 e foi uma mobilização social. Então, a população brasileira, em sua grande maioria, estava esperando que foi um movimento a favor da emenda Dante de Oliveira. Então, eles queriam que a emenda fosse aceita, eles queriam muito isso. E a emenda queria a eleição direta para presidente, porque até então não estava tendo eleição, né? Era governo militar, ditadura. Então quem governava eram os militares, quem escolhia os militares eram os militares. Então estava tudo certo. Mas essa emenda pedia a eleição direta para presidente, né? A emenda não foi aprovada. É importante vocês lembrarem disso, porque sim, a Direta Já foi um movimento extremamente importante, mas a emenda não foi aprovada. Ela não foi escolhida. Então, assim, é importante lembrar que ela não foi escolhida por uma razão, no caso. Como eu falei ali, os partidos passou a ser pluripartidarismo, certo? A Arena, ela só mudou de nome. O MDB dividiu-se em vários partidos, em N partidos. Então a Arena continuou tendo uma maioria, porque pensem comigo, se você tem um só, você direciona as pessoas a um lugar só. Quando você tem vários, você divide opiniões. Então, assim, o conselho, o Senado, não me recordo exatamente se era o Senado ou se era a Câmara dos Deputados, mas enfim, a maioria eram aqueles que eram da Arena, por conta dessas divisões dos partidos. Então, é por essa razão que a emenda não foi aceita, porque a maioria era ainda da Arena, a maioria ainda era militar, a maioria ainda estava naquele resquício da ditadura militar ali, então ela não foi aprovada. Mas foi também ali no final de 1985, né? Isso aconteceu em 1983, então um pouquinho mais para frente. A emenda não foi aprovada, mas Tancredo Neves, eu escrevi o nome dele errado, mas tudo certo. É Tancredo, tá? O Tancredo Neves foi escolhido indiretamente como novo presidente do país. Mas ele tem um problema de saúde e morre antes de tomar posse. E aí, quem toma posse em seu lugar é José Sarney, tornando-se o primeiro presidente pós-ditadura militar. Então, a gente encerra a ditadura militar nessa parte.
o que é importante a gente lembrar da ditadura militar? O presidente que foi mais referência durante a ditadura militar todos, que é mais citado, que é mais lembrado, é o Médici. São os anos de chumbo. Então, assim, o Médici, dos 5 presidentes que passaram durante a ditadura militar, o Médici é o mais importante deles. Aí, a gente tem o movimento da direta já. O movimento da direta já é extremamente importante para esse período da história. Lembrando que o que vocês não podem esquecer é que a direta já não foi aceita, ela não passou. Ela mobilizou o país todo. Se vocês procurarem fotos desse período, vocês vão ver que era muita gente mesmo. A Avenida Paulista cheia de gente. Então, assim, era muita gente que queria, mas ela não foi aceita. Essa é a parte principal, ela não foi aceita. Então, assim, dos 5 anos, é o Médici e as diretas já que vocês precisam lembrar muito. Muito mesmo, assim. São os dois que vocês precisam saber. Dos AIs, né, dos atos institucionais, os mais importantes são o 2 e o 5. Ainda que a gente estude os 5 primeiros, os mais importantes são os 2 e o 5, certo? E a ditadura militar, vocês precisam... Outra coisa que vocês precisam lembrar é do milagre econômico. Lembrando que durante o milagre econômico também houve muita corrupção, tá? Não foi só coisa boa, não. Eles roubaram muito dinheiro também. Então, é bom lembrar dessas partes. Médici, direta já, milagre econômico, AI-2 e AI-5. São os 5 temas principais de toda a ditadura militar, o que vocês precisam realmente saber, tá? Quanto às aulas da redemocratização, será dada na próxima aula, vai ser dado todos os presidentes juntos, porque a parte da redemocratização, ela é bem simples, porque ali, o início dela, a maioria não passou, né, porque a maioria de vocês devem ter nascido ali por volta nos anos 2000, um pouquinho mais pra frente, então vai ter pegado mais o final do governo do Lula ali e a Dilma. Então, antes disso, a gente vai falar só de FHC, Fernando Henrique Cardoso, que é FHC, Fernando Collor de Mello, e José Sarney, né? Acho que são esses 3 presidentes que vêm antes do Lula, e a gente fala de Lula, Dilma, Temer, e a gente termina aí, né? Porque aí vem o governo do Bolsonaro, e aí eu acho que não cai na prova, tá? É mais ou menos isso, a parte da ditadura militar, e a gente se vê na próxima aula. Beijos!